Olá, Pai do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra para você. E hoje vamos falar sobre Mateus capítulo 3. Diz assim: Naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Nós sabemos a história de João Batista. Ele nasce antes de Jesus e ele é aquele que anunciaria a vinda do Senhor. João Batista, porque ele, aquele que batizava. E nós vemos que ele vem trazendo uma mensagem de arrependimento. Ele dizia, né? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Que ele fala, né? Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então nós vemos que ele foi profetizado pelo profeta Isaías. Então vemos que João Batista ele estava ali cumprindo a profecia de Isaías, que ele seria aquele que clamava no deserto. Ele está preparando o caminho do Senhor e ele está proclamando: endireitai as suas veredas, endireitai os seus caminhos. E vemos aqui João Batista, ele, como nós falamos, pregava no deserto. E nós vemos que a sua roupa é bem destacada no texto, que fala que ele vestia pele de camelo, cinto de couro em seus lombos, e se alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então nós vemos, João Batista, ele era diferente. Vemos João Batista, ele tinha ali uma alimentação diferente. Alguns dizem que esse gafanhoto era vegetação, mas eu creio que poderia ser até mesmo gafanhoto. Vemos que nos dias de hoje muitas pessoas comem inseto e mel silvestre, nós sabemos o que é. E nós vemos que as suas vestimentas eram pele de camelo. Então nós vemos, e suas vestimentas eram diferentes, a sua alimentação era diferente, ele era um homem estranho. E nós vemos que as pessoas iam ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, toda a província, e ali próximo ao Jordão ia ter com João Batista. Então nós vemos que eles eram batizados no Rio Jordão. Todo aquele que João Batista pregava, e ele anunciando ali a palavra de Deus, aquele povo se arrependia. E a palavra de Deus diz que eles vinham ter com João Batista e confessava os seus pecados e eram por ele batizados. Então, nós vemos que o povo ouvia a palavra de Deus e ali tinha um arrependimento. E aqui a palavra de Deus diz que, e vendo muitos fariseus, e João Batista começa a falar, né? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então nós vemos que João Batista, ele tinha a sua vestimenta de forma diferente e ele pregava a verdade. Ele pregava que o povo precisava se arrepender, chamando aquele povo de víboras. Nós vemos que quando nós chamamos uma pessoa de cobra, de víbora, nos dias de hoje, é uma pessoa traiçoeiras. E João Batista, vendo aquele povo ali perto dele, estava vendo que eles tinham ali o desejo de estar ali apenas para ver o que estava acontecendo. Mas João Batista confronta aquele povo e João Batista fala: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento.
Então nós vemos João Batista ele pregando sobre a necessidade do homem se arrepender. E aqui nós vemos que ele fala: não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo desta pedra pode suscitar filho de Abraão. Aquele povo era povo judeu. Aquele povo tinha suas tradições, porém vivia em pecado. Trazendo para nós, nos dias de hoje, né, as épocas vão mudando, as situações vão mudando, a modernidade vai chegando, e isso vai chegando na sociedade, vai chegando na igreja, e às vezes hoje, com a preocupação das pessoas se perder os membros, né, vemos hoje muitas igrejas com as portas escancaradas, caminho muito largo, e nós vemos que há essa necessidade de todo aquele que vem para a casa do Senhor, se converteu, ele venha ter um verdadeiro arrependimento. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, endireitai os vossos caminhos. Essa era a pregação de João Batista. Ele fala: não adianta você dizer que é filho de Abraão se você vive no caminho errado. É preciso que venha a se converter. Às vezes as pessoas falam: eu conheço o Senhor, Ele é meu Pai, mas será que estamos fazendo a vontade do Pai? E nós vemos que João Batista pregava e o povo se arrependia. Porque nós vemos que lá em Lucas diz que os publicanos, né, os soldados, eles perguntavam: o que faremos para ser batizado? E João Batista fala: arrependei-vos, não fazei mais o que está fazendo. E essa é a mensagem do Evangelho. E nós vemos que João Batista ele fala: eu também agora está posto o machado da raiz, que toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo, trazendo para nós necessidade do arrependimento. Arrependimento daquilo que estamos fazendo. Não podemos nos conformar com a vida que estamos vivendo. E essa era a pregação de João Batista. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Temos que confrontar a nós mesmos. Nós não podemos estar alimentando a nossa carne, não podemos alimentar nosso ego. Nós devemos a cada dia nos humilharmos na presença do Senhor, arrepender, pedir a Deus: tira de nós tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Eu quero viver em retidão com a palavra de Deus. Eu quero ser um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Eu quero ter uma vida que, como diz, né, a palavra de Deus, estamos nesse processo de santificação e a cada dia nós devemos procurar nos santificar. Se estamos fazendo algo errado, se os nossos caminhos ele está torto, nós devemos endireitar a nossa vereda, endireitar os nossos caminhos. Essa é a mensagem de João Batista. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependimento. Então, nós devemos nos converter, nos arrepender do nosso pecado, para que nós venhamos estar com a nossa vida no altar do Senhor, para que nós venhamos morar no céu. Que Deus venha estar abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Amém.